para o 7º ano. Conjunto dos números inteiros Z. O conjunto dos números inteiros Z é representado pelos inteiros positivos. Mas quem são eles? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Inteiro positivo. E nós temos também os inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. É os inteiros negativos. Então, o que é esse conjunto Z? O conjunto formado pelos inteiros positivos, que são esses daqui, pelos inteiros negativo e pelo zero, é chamado de conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z. Então, quem é esse conjunto, professora? Nós falamos na matemática que Z é o conjunto dos números negativos e positivos, incluindo zero. Então, como é que a gente coloca isso? A gente coloca o Z, o igual, abre a chave e a gente começa do infinito, dos negativos. 3 pontinhos, menos 5, menos 4, vou colocar do menos 5 até o 5. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Depois do 0, 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante. Mas, professora, tem um detalhe. A senhora não colocou aqui mais um. Na matemática, nós temos o seguinte. Mais um. Os inteiros positivos. Na matemática, eles não necessitam ter o mais. Se você pôr, é um inteiro positivo. E se você não pôr, é um número inteiro positivo. Então, professora, a senhora está falando que eu posso colocar só um? Sim. Ele não precisa colocar o negativo, eu já vou entender. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar. Mais um, mais 2. Isso fica ao meu critério. Mas se eu não pôr, ele é negativo. Se eu colocar ele, se eu pôr, ele é positivo. E se eu não pôr, ele continua sendo positivo. E o negativo, professor? Já o negativo, ele sempre tem que ser colocado. O sinal do negativo. Então, ele é menos 5, ele continua menos 5. Ah, professor, se eu não quiser colocar o menos? Se eu não colocar o menos, quando qualquer pessoa for ler, vai achar esse número que ele é positivo, porque não tem nada, então ele é positivo, tranquilo. Se eu não pôr positivo, se eu pôr, ele continua sendo positivo. E o negativo? A necessidade, é obrigatório o uso do sinal do negativo. Tranquilo? Então, esse daqui é o conjunto dos números inteiros, positivos e negativos. Os negativos vêm primeiro e após os negativos é os positivos. Do lado esquerdo, negativo, 0. Do lado direito, do 0, os positivos. Tranquilo? Então, nós temos agora a reta numérica. Então, eu vou colocar aqui. A reta numérica. E hoje a gente vai fazer a reta numérica. Podem pegar as réguas de vocês pra gente fazer a reta numérica com a régua. Todos eu quero com a régua, certo? Todos os alunos. Então, vamos lá. Nós temos na matemática um dos recursos utilizados para localização da reta numérica e que a gente pode colocar como exemplo é uma trena. Essa aqui é uma trena utilizada por um pedreiro, tranquilo? Pode ser tanto a trena como a fita métrica. A fita métrica também. É um dos exemplos para a gente localizar os números inteiros na reta, certo? E é um exemplo porque a trena é quase igual a uma reta, por isso que é um exemplo, certo? Tem números e utiliza-se para marcação. Então, vamos lá. Como é que a gente constrói uma reta numérica para ficar igual uma trena dessa aqui bonitinha? Vamos lá. A reta numérica a gente constrói com uma régua. A de vocês vai ser a de 30 centímetros. A minha é essa daqui de 60 centímetros. Então, olha, primeiramente vocês vão colocar a régua. Vou fazer do lado de cá para ficar mais fácil para mim. E vou colocar a régua aqui.
Vocês vão fazer de 11 centímetros, certo? Primeiro passo, colocou a reta de 11 centímetros, qual é a metade de 11? A metade de 11 não é 5,5? Então, aonde for 5,5, vocês vão fazer um risquinho para mostrar a metade. Nessa metade, o que vocês vão fazer? Vão colocar o zero. Nós falamos que o zero é o ponto inicial, certo? Então, ali vocês vão colocar ou a origem do a nossa reta, certo? É do zero. O zero é a origem, tranquilo? E a direita do zero? Quem que nós temos à direita do zero? Os positivos, não é? Então, de centímetro em centímetro, ó, eu vou colocar aqui. Eu vou marcar 1 em 1 centímetro. Então, se o zero tá aqui, eu vou marcar aqui mais 1 centímetro. Vou marcando aqui 1 centímetro para ficar retinho, certo? Coloquei a marcação. Então, se o zero tá aqui, quem tá à direita dos zeros? Positivos. Quem é o positivo? 1, 2, 3, 4. E à esquerda dos zeros negativos, quem são eles? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tranquilo? Essa é uma reta numérica, um exemplo. Coloquei ela de centímetro em centímetro. E vocês vão fazer aí também. Na hora de colocar o ponto, o que nós temos? Nós temos algum ponto de partida. À direita do zero sempre são os positivos e à esquerda, negativo. Então, de cá é os negativos e de cá os positivos. Mas como é que eu leio, professora? Como é que vocês vão ler? Vocês vão ler da seguinte maneira, pode ser de uma ou de outra. Vocês vão colocar, nós chamamos essa reta deitada de abscissa. A em pé nós chamamos de ordenada, mas aqui nós não iremos usar. Então, quando eu quero representar um ponto, eu posso falar o seguinte, ponto A encontra-se na abscissa 2. Ou, se eu não quiser chamar assim, eu posso falar a imagem geométrica. A está na imagem geométrica 2, certo? Ou no ponto 2 da imagem geométrica. Então, eu posso usar tanto a abscissa como a imagem geométrica, certo? Então, vamos lá. 2 está na imagem geométrica... A está na imagem geométrica 2, ou 2 encontra-se na abscissa do ponto A, certo? Tanto faz assim na matemática. E tanto abscissa como imagem geométrica. Deixa eu colocar aqui. Imagem geométrica. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo que tá lá na página 37. Ó, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui G. Não, G não. H. Então, vamos lá. O ponto H é a imagem geométrica de qual número? O número 4. Vamos lá aqui. Esse aqui, os negativos. E. Então, vamos lá. Quem está no ponto E? Menos 3, não é? Então, menos 3 é a abscissa de qual ponto? Do ponto E. Tranquilo? E nós temos também uma outra coisa que eu quero falar para vocês. A direita e a esquerda, então vamos lá. A direita é os positivos, a esquerda é os negativos. Quando eu falo de leste-oeste, do lado leste, positivo, oeste, negativo. Tranquilo? Acima do nível do mar, nós falamos altitude, positivo. Abaixo do nível do mar, nós falamos profundidade, negativo. Tranquilo? Boa aula para vocês. Façam os exercícios da página 40 ou 38, por favor. Obrigada.